A história de Davi e Golias, o pequeno pastor que derrubou o maior gigante da Bíblia. O vale da batalha amanheceu tomado pelo medo enquanto dois exércitos aguardavam o início da guerra. Do outro lado do vale, os filisteus avançavam como uma tempestade pronta para destruir Israel. Então Golias apareceu e até os guerreiros mais fortes ficaram aterrorizados. Com uma voz assustadora, Golias desafiou Israel diante de todo o vale. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante que parecia impossível de derrotar. Naquele mesmo dia, um jovem pastor chamado Davi chegou ao acampamento trazendo comida para seus irmãos. Davi ouviu Golias insultando o povo de Deus e ficou indignado com aquilo. Os soldados disseram que ninguém conseguia vencer aquele guerreiro monstruoso. Mas Davi declarou que Deus lhe daria vitória contra o gigante. O jovem pastor foi levado até o rei Saul para explicar sua coragem impossível. Davi contou que já havia derrotado leões e ursos protegendo suas ovelhas no deserto. Mesmo com medo, Saul permitiu que Davi enfrentasse Golias diante de todos. Mas a armadura era pesada demais para um simples pastor acostumado ao campo. Então Davi retirou a armadura e segurou apenas sua funda e 5 pedras. Golias começou a rir quando viu apenas um garoto entrando sozinho no vale. Mesmo diante do gigante, Davi continuou avançando sem demonstrar medo. Golias ergueu sua espada gigantesca e prometeu destruir o jovem pastor. Então, Davi declarou que lutava em nome do Senhor dos Exércitos. De repente, os dois começaram a correr um em direção ao outro diante dos exércitos. Davi girou sua funda rapidamente enquanto o gigante avançava furioso. Então a pedra foi lançada diretamente contra a testa de Golias. O impacto foi tão forte que o gigante perdeu completamente o equilíbrio. Durante um instante, todo o vale ficou em silêncio absoluto. Então Golias caiu no chão como uma montanha desabando diante de todos. Os filisteus ficaram apavorados ao perceber que o gigante havia sido derrotado. E naquele momento, o exército de Israel explodiu em gritos de vitória. Os filisteus fugiram desesperados enquanto Israel avançava pelo vale. Davi permaneceu de pé diante do gigante derrotado, segurando apenas sua funda. Todos perceberam que aquela vitória não havia sido conquistada pela força humana. O rei Saul observou Davi e entendeu que aquele jovem era diferente dos outros homens. A notícia da vitória de Davi começou a se espalhar por toda a terra de Israel. As cidades celebraram o garoto pastor que enfrentou o impossível pela fé. Mas aquela batalha era apenas o começo da jornada que transformaria Davi em rei. O Vale da Batalha permaneceu símbolo eterno da fé contra o impossível. E a história de Davi provou que até o menor homem pode derrubar gigantes quando confia em Deus.